Paz de Yahshua, meus irmãos. Meus irmãos, eu tenho uma revelação para trazer para vocês, que são a igreja de Yahshua, que está sobre o Brasil, meus irmãos, que é a mulher de Apocalipse 12, meus irmãos, que o Pai me revelou e eu vou mostrar para vocês, meus irmãos. Ó, meus irmãos, eu quero ler o que diz em Romanos 15, 7, meus irmãos, depois em Salmos e em Isaías, meus irmãos, sobre esse filho varão que há de reger as nações com uma barra de ferro, em Apocalipse 12, meus irmãos. É um rei que vai governar no milênio, meus irmãos. Não é um grupo que vai ser arrebatado. Vocês não vão ser arrebatados. Vocês vão sair de navio, meus irmãos, para se cumprir o que o profeta Isaías disse, meus irmãos. Bom, meus irmãos, eu quero ler então o que diz em Romanos, meus irmãos, para vocês entenderem sobre esse rei que vai governar no milênio, meus irmãos. Romanos 15, 7. Boas notícias para todos os povos. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Yahweh, assim como Yahshua aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Yahshua se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Yahweh é fiel para fazer com que se cumprisse as promessas feitas por Yahweh aos patriarcas, para fazer com que os não-judeus louvassem a Yahweh pela sua bondade. Ó, a canção dos 144.000 sobre o Monte Sião, meus irmãos. Os não-judeus que vão louvar ele, meus irmãos. Pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus, meus irmãos. A oliveira enxertada, meus irmãos. Nós somos os gentios. E cantarei louvores a ti. Elas dizem também, você que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Yahweh. E dizem ainda, todos os que não são judeus louvem a Yahweh, que todos os povos louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nesse rei, meus irmãos. A esperança da igreja de Auschwitz está sobre esse rei, meus irmãos. Agora eu quero ler aqui o que diz para vocês. Em Isaías 11, o reino de paz. E virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, meus irmãos. Como um broto que surge das raízes. O Espírito de Yahweh estará sobre ele. Ele lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá Yahweh, conhecerá a sua vontade, e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar os países. Ó, a vara do filho varão, meus irmãos, que é de reger as nações, de Apocalipse 12, meus irmãos. E com o seu sopro ele matará os maus, com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritos descansarão juntos, bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão, vacas e ursos pastarão juntos, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois, criancinhas brincarão perto de cobras, e não serão picadas, mesmo que enfie a mão nas suas covas. Em Sião, ó, esse Monte Sião é onde está o filho varão no mapa mundi, meus irmãos. É para lá que a igreja vai ir, meus irmãos. Que lá que o Pai Yahweh quer reinar. O monte sagrado, não acontecerá nada de mal e perigoso, meus irmãos. Ó, o profeta Isaías profetizou sobre o milênio, meus irmãos. Do rei que vai governar no milênio, meus irmãos. Agora eu quero ler em Salmos aqui para vocês, meus irmãos. Todos os profetas já profetizaram, meus irmãos. Vocês têm que ler bastante Isaías, porque Isaías mostrou sobre a igreja de Yahshua, meus irmãos. Sobre o milênio, meus irmãos. Ó, Salmos 2, o rei escolhido por Yahweh. Porque as nações pagãs planejam revoltas, porque os povos fazem planos tolos. Os seus reis se preparam, e os seus governantes fazem planos contra Yahweh, o rei que ele escolheu, meus irmãos. Ó, o rei que Yahweh escolheu. Esses rebeldes dizem, vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá do céu, e ao rir e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz, já coloquei o meu rei lá no trono em Sião, meus irmãos. O meu monte santo, meus irmãos. O rei diz, anunciarei o que Yahweh afirmou, ao que o rei está dizendo, meus irmãos. Presta atenção nessa parte. O rei diz, anunciarei o que Yahweh afirmou. Yahweh me disse, você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai.
Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu, como uma barra de ferro, ó, Apocalipse 12, meus irmãos, como uma barra de ferro, meus irmãos. Você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro, meus irmãos. Ó, Salmos disse sobre esse rei que vai governar no milênio, meus irmãos. Agora eu quero ler aqui em Apocalipse 12 para vocês, meus irmãos. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher, a igreja de Yalcha, meus irmãos. O seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas, 12 tribos de Israel, meus irmãos, os gentios, que se espalharam pelo mundo inteiro, meus irmãos, que é a igreja de Yalcha, que está sobre o Brasil, meus irmãos. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, meus irmãos. A igreja de Yalcha que gerou esse rei, meus irmãos. E assim que esse rei nascer, meus irmãos, que esse rei se mostrar, meus irmãos, Satanás vai perseguir ele, mas só que ele será arrebatado, meus irmãos, e será tirado, meus irmãos. E apareceu no céu outro sinal, era um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça, meus irmãos. Esse dragão é China, com a ajuda de Emmanuel Macron, com a aliança que Emmanuel Macron fez com os 10 reinos, meus irmãos. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Aqui é Satanás que está sobre a terra, meus irmãos, usando esses reinos, meus irmãos. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança logo que ela nascesse, meus irmãos. Assim que esse rei nascer, meus irmãos, Satanás vai querer pegar ele, meus irmãos. Mas o pai vai arrebatar eles e tirar, meus irmãos. Por isso que o arrebatamento não é para a igreja, e sim para o filho varão, meus irmãos, que há de reger as nações no milênio, meus irmãos. Então a mulher deu à luz a um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Iau e do seu trono, meus irmãos, sobre o monte Sião, meus irmãos. No mapa mundi já mostro onde está o filho varão. É lá que o pai quer reinar, meus irmãos. Então essa é a revelação que eu trouxe para vocês, meus irmãos, que são a igreja de Yaush, que em breve vai acontecer tudo isso, meus irmãos. Antes de 2023, nós vamos sair, meus irmãos, para irmos de encontro a Yaush, meus irmãos. Assim como diz o profeta Isaías, meus irmãos, nós vamos ser tirados de navio, meus irmãos. Que a paz do Pai e de Yaush estejam com todos vocês, meus irmãos. Breve estaremos sobre o Monte Sião louvando e festejando com o Pai Yau, meus irmãos, e com Yaush, meus irmãos. Fique na graça e na paz do Pai Yau, meus irmãos.